na telinha, só para a gente falar essa questão de unidade que sempre vem, né, professor Hilton? Perfeito. Quando lemos uma matéria sobre usinas hidrelétricas, frequentemente deparamos com a unidade kVA, tá? kVA. Trata-se de uma unidade de medida D. Então vamos fechar bem essa questão teórica, para cá, vestibulando. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente lê revistas nacionais de renome, né, e jornais, o que eles misturam essa unidade de energia com potência, quando vai falar sobre esse apagão, que vocês viram de gente falando coisas erradas, então a gente não pode admitir, estamos estudando para isso. Então vamos fechar isso bem direitinho, o professor Hilton vai fechar aí para vocês. Você tem a kVA, kV, kilovolt, 1000 volts, e o A, esse A é ampere. Então, kilovolt e ampere, kVA, você está multiplicando a unidade de kilovolt, que é a unidade de DDP, de voltagem, de tensão, pela unidade de intensidade de corrente elétrica, o ampere. Aí você se lembra que quando você multiplica tensão, voltagem, pela corrente, olha aí na telinha. Na telinha, Jonathan. Tensão vezes corrente Quando dá você o quê? multiplica tensão vezes corrente, você vai encontrar potência. A gente costuma falar até pio. Bota o I na frente, né? Fica pio. V vezes I. Então você vai ter aí potência, tá? Potência. Daria esse VA, você poderia dizer kilowatt. Volt e ampere é o watt. O quilo é só um múltiplo, né? Que você tem aí. Volt vezes ampere dá o watt. Bastava se preocupar só com volts e o ampere. O quilo vem de quilômetro, vem de né? Podia ser qualquer um, quilowatt-hora, é. Agora, lembrando aqui, tu aproveita aí, então, apareceu o volt e ampere potência. Para cá, vestibulando. Olha, se eu vou construir uma usina, seja eólica, solar, nuclear, hidrelétrica, vai abastecer uma certa cidade. Essa cidade, pelos equipamentos, pelas indústrias, é uma potência estimada em torno de tantos aparelhos que vão trabalhar, as máquinas que vão mover, vão realizar um certo trabalho, num certo período de tempo, existe uma certa potência que se usa nas tabelas, que já existe quanto essas máquinas vão consumir. Então, se tem essa potência, eu vou construir uma usina que vai ter que segurar essa potência, que vai me garantir que aquela cidade vai ser iluminada. Porque se eu botar uma usina com potência menor, vai ter apagão que não vai suportar. Então eu tenho que saber a potência média estimada daquela cidade para construir uma usina que suporta aquela potência. Então a usina vai ter uma potência de tanto kVA, ou seja, de tanto volts ampere. Como é uma potência tão grande, a gente usa kVA. Mas lembre, volt vezes amperes é simplesmente o watts. Então, se eu tiver kVA, é a mesma coisa de eu ter kilowatts, tá certo? Então, usa muito uma usina de tantos mil kVA, é a mesma coisa, tantos mil kilowatts, ok? Agora, tem a parte de energia, que eu gostaria que Hilton fechasse a unidade de energia. Então, apareceu a potência na usina hidrelétrica, é kVA, kVA é potência, ou seja, quilowatts. Professor Hilton, bacana. De energia. Se for energia lá na prova, o que você precisa lembrar? Energia, eu quero calcular o consumo de energia da minha geladeira. Eu preciso olhar qual é a potência dessa geladeira, eu vou lá, afasto a geladeira da parede, ou se eu tiver o manual melhor, e vou observar lá no compressorzinho dela qual é a potência. Muito bem, 300 watts, suponha. E vou observar também quanto tempo essa geladeira passa funcionando. Se ela passar funcionando 12 horas do dia, suponha, se ela está lá ligada na tomada às 24 horas, mas o compressor fica ligando, desligando, vamos lá, 12 horas por dia. Você pega a energia, a potência do seu aparelho, multiplicado pelo intervalo de tempo que ele passa funcionando. Então, energia, potência vezes tempo. Se você quiser essa energia no sistema internacional, a unidade dela, você precisa estar com a potência em watts e o intervalo de tempo em segundos. Watts vezes segundos, a gente vai encontrar essa energia em joule ou joule, tá? É energia dada em joule no sistema internacional. Mas, Luiz, a gente não trabalha muito com o tempo, quando a gente vai falar de consumo de energia elétrica de uma residência, né? Em segundos. De uma cidade, de uma usina, a né? gente usa mais em quê? Qual o tempo que a gente costuma utilizar? Hora. Então, você trabalha com o tempo em hora. Quando você trabalhar com o tempo em hora, você vai achar a energia em watt e hora. Mas também eles costumam trabalhar com a potência em kilowatt. Aí você fica com kilowatt e hora, que é exatamente o que a COSERN, as companhias de energia, cobram da gente. O preço do kilowatt hora é 40 centavos do real. Muito bem, kilowatt hora
é unidade de energia, só não é no sistema internacional. Se você pegar amanhã uma questão que envolva, por exemplo, eletricidade com física térmica, um resistor imerso na água, tal, ele deixa durante um certo tempo funcionando, você vai achar a energia, e essa energia, se você trabalhar com a potência em quilowatts e o tempo em hora, quilowatt-hora. Mas você precisa ver se a quantidade de calor que a água vai receber está em quê? Em quilowatt-hora também. Senão, você precisa fazer a conversão de unidade, que costuma-se utilizar em termologia a quantidade de calor em calorias, que também é uma unidade de energia. Aí ele vai dar a relação, né, Luiz? Isso, ok, vestibulando. É só lembrando aí, vestibulando, para vocês que é muito comum no texto falar a energia em tantos quilowatts por hora. Isso falam demais, isso é errado. Não é por hora é divisão. Então a energia é watt-hora, do jeito que potência é volt vezes ampere, né? Que é a mesma coisa de watts. Se potência é volt vezes ampere, que é watts, né? Energia é watt vezes hora. Lembre-se disso, e não watts por hora. E outra coisa, como é que eu sei se eu misturar, professor Luiz Carlos, amanhã, e é o watt-hora ou watt por hora? Aí você lembra, se eu tenho uma lâmpada de 40 watts e ela fica ligada 10 horas, ela vai gastar energia 40 horas vezes 10 horas. Se ela passar o dia todo ligado, ela vai gastar energia, a potência dela 40 watts vezes as 24 horas ligada. Então é vezes 24 horas. Então a potência é o watt vezes horas, tá certo? E o quilo é porque a potência, a energia é potência, né? Vezes o tempo, watt vezes hora. O quilo é porque a energia é tão grande que coloca quilo. É como a distância de Natal para Mossoró. Eu digo que é 300 quilômetros, para não dizer que é 300 mil metros. Então o K ali é só porque se trata de uma energia muito grande. Então a energia, watt vezes horas. Se eu vou gastar mais um chuveiro ficar ligado 3 minutos vezes a sua potência, então vou multiplicar a potência vezes o tempo. Quanto mais tempo, mais energia gasta. Ok? Professor Hilton. Já se eles partiram, Luiz, para uma questão lá de mecânica, energia cinética. Me deu até um beliscão aqui para falar isso. Vai lá. Energia cinética, energia potencial. Aí você tem o quê? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2, ou então mgh. Aí você vai trabalhar no sistema internacional. A massa em quilograma, a velocidade lá em metros por segundo, ou se for mgh, a massa em quilogramas, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. Aí você trabalha com energia em joule ou joule, tá? Esse watt-hora, quilowatt-hora, a gente usa mais lá na parte da eletricidade. Ok, Vespano, eu queria aproveitar aqui, eu e o Hilton, nós somos amigos desde a infância, fizemos segundo grau, fizemos Universidade de Engenharia Elétrica junto. Mandar um abraço a todos os professores da UFRN, em particular os nossos lá de Engenharia Elétrica e de Física que eu fiz também. E agradecer a turma de 2008, que colocou 2008.2, colocou a turma lá da UFRN com o nosso nome, professor Luiz Carlos, muito me honra, né? As placas sempre vêm, turma Albert Einstein, turma sempre com relação, e colocou o nosso nome, professor Luiz Carlos. Eu agradeço a todos os formandos e para mim, uma das maiores honras, né? Com certeza que eu tive, além da saúde, da minha família, de Deus estar do lado, com certeza isso eu sou grato para a vida eterna. Ok? Próxima questão, professor Hilton. O professor Hilton vai ler aí para vocês. A teoria da relatividade especial prediz que existem situações nas quais dois eventos que acontecem em instantes diferentes para um observador em um dado referencial inercial podem acontecer no mesmo instante para outro observador que está em outro referencial inercial. Ou seja, a noção de simultaneidade é relativa e não absoluta. Candidato, presta atenção nessa questão. Já caiu uma vez, a UFRN, mas nada impede dela aparecer novamente aí pra gente. Vamos lá? Ok. A relatividade da simultaneidade é consequência do fato de que... Então, a simultaneidade. Vamos ler as alternativas, Luiz? Vamos, eu acho que era bom, professor, a gente direto, fazer né? um resumozinho e depois a gente vai direto na alternativa, porque lá. o aluno senão vai cansar. Tá certo. Você, eu? Vai lá? Vestibulando para cá, então. Teoria da relatividade de Albert Einstein. Einstein desenvolveu muito essa teoria da relatividade e a teoria da gravitação, né, que acabou com aquela parte da existência da força-peso, que não existe mais, é o espaço curvo, tá certo? E a parte daquela energia igual à variação da massa vezes c ao quadrado, onde ele disse que a massa antes não é igual mais a massa depois, como falava Lavoisier, que a gente, né, viu isso através da bomba atômica, que quebrou o urânio, e aqueles dois pedaços, quando somava a massa daqueles dois pedaços, eu estou usando linguajar mais fácil, era menor do que a massa do urânio inteiro. E para onde foi essa massa? Aí Einstein disse que era transformada em energia, e a prova foi feita anos depois, que quando lançou aquela bomba,
de urânio lá na fissão, os dois, né, pedaços que são o lixo atômico, aquela massa que sumiu foi convertida numa energia enorme. Então não existe mais o princípio da conservação da massa. O que existe na parte de física moderna é o princípio da conservação massa-energia, porque massa e energia, um se transforma no outro e vice-versa. Ok, vestibulando? Então, Einstein, na parte da teoria da relatividade, o que foi que ele disse? Só dois postulados. Primeiro, que as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. Isso não quer dizer que vão dar os mesmos valores, nós vamos já falar aqui um pouquinho sobre isso, mas as leis das físicas são as mesmas. O que você aplicar, mesmo dando valores diferentes, que é uma consequência desse postulado, mas está correto, tá certo? Desde que sejam referenciais inerciais, que Newton vai lembrar o que é referencial inercial para vocês. E o segundo postulado, que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer observador estando em referenciais inerciais. Ou seja, se você antes tinha você está parado, passava um carro a você com 80 km por hora, a velocidade desse carro em relação a você que estava parado, você parado é um referencial inercial, já me adiantando aqui um pouquinho, né? Tá? Então a velocidade dele é 80. Se passar outro com 100, a velocidade desse que passou com 100 em relação a você que está parado, que é um referencial inercial, a velocidade desse é 100. Mas para o que está com 80, se ele olhar para trás, você vem com 100, para quem está no carro a 80, vai dizer que sua velocidade é 20, tá? Porque está indo ao encontro dele, ele está a 80, velocidade constante, o outro vem a 100, então é 20, tá? Isso não ocorre para a velocidade da luz no vácuo. Se você vem numa nave a alta velocidade, tá? E você acende a luz do farol, esse farol, quem está na Terra, vai ver essa luz chegando com velocidade C. Mesmo se a nave estiver vindo ao encontro da Terra com uma velocidade V enorme, mas você acender um farol, considerando aí o meio quase como sendo o vácuo no espaço, quem está na Terra vai ver aquela luz vindo com velocidade C. E pela teoria de Newton era para ser o quê? Se o avião vem com V e eu acendo o farol, era para ela chegar mais rápido, com V mais C. Mas na verdade não é, já foi comprovado experimentalmente. Einstein, essa parte daí, eu poderia até entrar em contato com vocês, que eu estudei muito e entendi de onde ele partiu, mas é uma coisa que não adianta aqui, que é bem desenvolvido, mas foi provado e a velocidade é C. Então, segundo a teoria de Newton, se cair essa questão amanhã, se vem uma nave ao encontro da Terra, lá no vago, no espaço, com velocidade V, e ele acender o farol, para quem está na Terra vai ver essa luz chegando pela teoria de Newton, que hoje está ultrapassada, seria V mais C, tá? E por Einstein seria C. Se eu tivesse uma luz lá parada e acendesse, chegaria na Terra com velocidade C. E a nave vindo com a velocidade enorme V, acendendo essa luz, também chega na Terra pela teoria de Einstein com velocidade C também. Então por Newton seria V mais C. Para Einstein, C é C. É a mesma coisa que o farol estivesse parado, ok? Esses são os dois postulados de Einstein. Professor Hilton... professor Hilton não pode... Nós estamos só com um probleminha aqui, isso. Mas logo, daqui a pouco, o professor Hilton entra nessa questão. Então, vestibulando, o que quer dizer isso? A partir desses dois postulados, só dois, as leis da física são as mesmas para os referenciais inerciais e a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer referencial inercial. Aí veio a consequência de que se a luz é absoluta, então Einstein não disse que tudo é relativo, ao contrário, no postulado dele ele disse que a velocidade da luz era absoluta. Então se a velocidade é absoluta, espaço é velocidade vezes tempo, se V é absoluto, quem é que vai ter que mudar para esse V estar sempre o mesmo valor? O tempo e o espaço, que é o que o professor Hilton vai falar agora.